Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Amém. Essa mesa quem preparou foi o Senhor. Esse testemunho maravilhoso de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, que Deus exerceu para com cada um de nós. Amém. Muito obrigado, Senhor. Agora, ainda na Tua presença, humildemente colocamos esse momento aqui da palavra, pedindo ao Senhor, pedindo ao Teu Santo Espírito, que abençoe tanto quem fala, Amém, como quem ouve, porque todos nós, Senhor, dependemos de Ti. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Por isso que o Senhor nos guie, nos fale na Tua palavra, Amém, de acordo com a necessidade que o Senhor conhece da Tua igreja, e o Senhor desfaça toda a obra do nosso adversário, nos guarde aqui, tome esse ambiente nas Tuas mãos, Amém, cinja as nossas mentes, nos ajude a estar inteiros na presença do Senhor, desfrutando ali como Maria aos Teus pés, desfrutando da porção de Cristo que o Senhor reservou para essa reunião. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. A gente vai prosseguir, compartilhar daquilo que falamos a semana passada. Semana passada a gente falou um pouco do ciúme e cobiça, e hoje a gente vai falar da inveja, que são sentimentos parecidos, não são os mesmos, mas se parece, um gera o outro, um está misturado com o outro, e os três têm uma coisa em comum: não presta para nada nenhum dos três, nem inveja, nem cobiça, nem ciúme, e todas aquelas outras obras que estão citadas lá em Gálatas, né? Elas só servem para confundir e destruir a vida da igreja e a vida das pessoas. Eu queria começar lendo Provérbios 23, versículo 6. Provérbios 26, 3. Não coma o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus manjares, porque, como ele imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Essa é a atitude do invejoso. Ele te convida, na inocência, nós nos aproximamos da pessoa invejosa, mas que assim como ele imagina, assim ela é, né? O invejoso se aproxima de ti para querer te destruir. A alegria do invejoso é destruir a outra pessoa, é destruir aquilo que a pessoa tem, porque é algo que vem de dentro dele. Diz, como ele imagina, assim ele é, né? Se ele imagina destruir, é sinal que ele é uma pessoa destrutiva. Se o invejoso imagina matar, porque ele tem um coração homicida. Se ele imagina roubar, porque ele é assim. Assim como ele imagina, assim ele é. Nós costumamos dizer assim, um ditado popular que fala assim: a inveja mata. Ou senão a gente fala assim, até uma expressão que a gente fala, estou morrendo de inveja. Você vê que a questão está sempre ligada a falar morrer. E muitas vezes a gente fala com figura de linguagem, né? Quando fala com a pessoa, você está morrendo de inveja da minha roupa. É uma figura de linguagem. A gente sabe que a pessoa, nossa amiga, não está morrendo de inveja. Na verdade, isso aí não é inveja, é admiração. A gente tem que ter cuidado de não confundir admiração com inveja. Né? Que a gente fala assim, que roupa bonita, estou morrendo de inveja, eu quero comprar uma roupa dessa. Você não está invejando, você está admirando. Mas se você, na falsidade, você falar assim, poxa, que roupa bonita, vou comprar uma, e assim que a pessoa vira as costas, você faz aquele olhar assim de desprezo e comenta com outra pessoa grandes coisas. Aí você vê que ali já é inveja, não é admiração. Porque, como diz, né? Como ele imagina, assim ele é uma pessoa falsa. Então são coisas parecidas assim que a gente, no nosso dia a dia, a gente vê e são prejudiciais. E são coisas que a gente não deve fazer que ela cresça em nós.
se a gente sentir que nosso coração pende para a inveja, pende para o ciúme ou para a cobiça, que a gente possa logo pedir ao Senhor: Senhor, tira isso do meu coração. Porque nós, como humanos, irmãos, somos suscetíveis a isso tudo. A tudo que é do mal, tudo que é nossa alma, né? A gente é suscetível a odiar, a invejar, a ter ciúme. Mas que possamos, no primeiro ato de alguma coisa dessa nossa alma, nós possamos lançar por terra. Eu queria ler com os irmãos Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Gênesis 4:1 é uma história bem conhecida de Caim e Abel. Aqui a gente vai falar do primeiro homicídio que houve na humanidade. E vamos ver que esse primeiro homicídio foi movido pela inveja. A inveja de Caim levou ele a cometer o primeiro homicídio. Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se porventura procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou tutor do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Aqui Caim e Abel resolvem oferecer uma oferta ao Senhor. Caim, ele é lavrador, ofereceu do fruto da terra, eu não sei o que foi, mas com certeza foi um cesto com verduras ou algo semelhante assim. E Abel ofereceu, ele trabalhava com rebanho, ele ofereceu da gordura do rebanho. Se nós formos olhar assim na nossa mente, é mais bonito um cesto de verduras, de frutos da terra, do que um pote com gordura, né? Visivelmente falando assim, é mais bonito. E o Senhor fala, primeiramente para Abel, ele fala assim: agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. E para Caim ele fala: ao passo que de Caim de sua oferta não agradou. Ele não fala só da oferta, ele fala do ofertante também, né? Ele fala de Abel e sua oferta, de Caim e sua oferta. Quando a gente lê lá no Salmo 150, você vê que Deus não está preocupado com oferta, porque Ele é dono de tudo. Ele não está preocupado, Ele é dono de tudo. Ele não está preocupado com a oferta. Deus quer trabalhar no coração do ofertante. O ofertante é importante. E se você tem um coração justo e santo, a sua oferta será justa e santa. Se o seu coração for um coração nécio, um coração criminoso, a sua oferta será a mesma coisa.
E não precisava muita coisa para Deus conhecer o coração de Caim e de Abel, porque Deus é Deus, é inexplicável como Ele conhece o meu coração e o coração de cada irmão presente. Então, quando ele recebe da oferta de Abel e diz isso para Abel, né, que ele se agrada, Caim estava ao lado ali, possivelmente, e ele fala para Caim: de você e de sua oferta, eu não me agradei. Irmão, aquilo para Caim deve ter sido horrível, porque o coração de Caim nunca foi querer agradar ao Senhor. A Bíblia fala o que lá em 1 João? Que Caim era do maligno, as obras deles eram mais. O coração de Caim não estava ali naquele ambiente santo. Na verdade, eu creio que Caim estava querendo, tipo assim, uma disputa. Vou ofertar e quero ver a cara de Abel na hora que o Senhor ver minha oferta lá. Por ele ser invejoso, né? Como ele pensa, assim ele é. Aí o Senhor fala isso, o Senhor é tão maravilhoso que podia ter terminado ali e deixado a oferta, cada um vai para sua casa, mas ele está preocupado com o ofertante. Então ele tem um cuidado especial com Caim e fala: Caim decaiu o semblante, ficou irado. Versículo 6: Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o seu semblante? Se porventura procederes bem, não será aceito. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Naquela hora ali, irmãos, Caim era para fazer o quê? Ir para casa, refletir e dizer assim: poxa, de fato eu não tenho andado bem, né? Tenho que me espelhar no meu irmão. Foi tão bonito ver o Senhor falar ali com o meu irmão que as obras deles eram justas, que ele se agradou. Eu vou imitar meu irmão. O coração de Caim deveria ser aquele, cair em si e refletir. Mas não, pelo contrário, ele foi para casa, começou, isso eu estou fazendo uma metáfora, né? Não sei se... Ele começou a maquinar algo mal. Não, se eu não tenho o agrado do Senhor, ele também não vai ter. Esse é o coração do invejoso. Se eu não posso ter, ele também não vai ter. O invejoso não se alegra com a alegria do outro. Ele vai ficar triste com a alegria do outro. Ele vai querer sabotar a alegria do outro. Isso lá e no dia a dia. A inveja não se alegra com a alegria do outro. Então, o que foi que Caim fez? Caim convida Abel. Pô, se o Senhor se agradou de Abel, porque Abel era um rapaz justo, alguém bem amável. Então, jamais eu creio que Abel ia desconfiar que Caim ia o matar. Com certeza Abel pensou: poxa, meu irmão deve estar chamando até para se aconselhar comigo alguma coisa. Mas o que acontece, irmão? Caim vai, convida Abel inocentemente é morto. O coração do invejoso é esse, de matar. Talvez hoje, a gente pensa: mas hoje, irmão, um irmão não vai matar outro. Claro, naquela época ali foi falando da morte mesmo, a morte, né? Morte literal. E hoje em dia, como é que a gente mata o irmão? Quando a gente fala assim: irmão, não quero mais ver sua cara. Para mim, como alguns irmãos até falam assim: para mim, só eu quero aquele irmão ali, só quero a paz e pronto. Não... Que história é essa, irmão? É como se estivesse matando, porque aquele que não ama seu irmão, como diz lá 1 João, é assassino. Eu não quero ver mais a cara daquele irmão. Eu não quero ver mais a cara daquele irmão. Como é que você não quer ver mais a cara de uma pessoa? A pessoa vai ter que sumir. Eu não quero mais por mim. É a maneira de matar o irmão. É maneira de matar. Quando você inveja uma pessoa e começa a falar mal dela para outra, sabotar a imagem daquela pessoa, destruir, você está matando aquela pessoa e ajudando a outra pessoa também que mate, né? Que infelizmente às vezes é influenciado. Fulano fez isso, você vai lá, fala, e aquela pessoa é com você. Então,
naquela época Caim matou literalmente. E hoje devemos ter cuidado para nós não matarmos um ao outro. Para nós, se existe algum irmão morto em seu coração, que você não quer ver a cara, irmão, hoje é dia do arrependimento. Mas quando o caso prossegue, ele mata o irmão, e o Senhor vai e pergunta, onde está Abel? Você acha que o Senhor sabia, a Luciana até falou sobre isso no outro dia, o Senhor sabia, mas o Senhor quer ouvir da pessoa. Mais uma chance o Senhor dá para Caim. Ele podia cair em si e dizer, poxa, Senhor, eu matei meu irmão, pequei contra o Senhor. E podia ser que o tratamento de Deus com ele seria diferente. Mas outra vez, o coração de Caim não era do Senhor. Ele, além de não dizer, ainda insulta o Senhor. Eu sou o tutor dele? Como que diz, preste atenção a você que deve saber onde ele está, você é Deus. Mais uma oportunidade o Caim teve e não utilizou, porque ele tinha esse coração invejoso, um coração de disputa, um coração de não querer ver a alegria do outro. E nós possamos vigiar nisso. Eu queria, Lucas capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. É outra passagem bem conhecida nossa, né? Do filho pródigo. Eu estava até lendo sobre pródigo, que a gente às vezes pensa que pródigo é só uma coisa negativa. Pródigo também pode ser positivo. Uma pessoa pródiga é uma pessoa desprendida, que não se apega ao dinheiro, que investe, que... Isso aí é no sentido positivo, né? Que a gente fala assim, aquela pessoa é um prodígio, tal e tal, né? E pode ser o pródigo também, como esse aqui, um gastador que não liga para nada, que literalmente na vida de hoje, um banda voou, né? Que gasta tudo, não estou nem aí. E esse texto fala dessa pessoa aqui, mas vamos ver. Versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Trata como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Até aí. Veja a atitude do chamado, como a gente chamou, do filho pródigo aqui. Ele errou, tomou sua parte dos bens, errou, foi para o mundo, gastou tudo. O Senhor levou ele, né, a passar por várias dificuldades. Mas só que alguma coisa tocou no coração dele. A consciência dele apertou quando ele viu aquela dificuldade que estava passando. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ele faz, que ele caiu em si. Era o que Abel precisava fazer lá. Cair em si.
ele errou. O filho pródigo aqui errou. Mas quando ele caiu em si, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Observar a sua condição e ver que só tinha um lugar que ele podia voltar, que eram os braços do Pai. Ele se deixou ser transformado. E repare bem, eu estava pensando em casa, se esse cidadão aqui tivesse o coração de Caim, o que ele pensaria? Poxa, eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Eu vou convidar meu irmão para passear comigo, mato ele, ninguém vai saber e não vai ter jeito. Eu pedi minha parte da herança, mas agora só tenho eu de herdeiro, não vai ter jeito, a herança vai ser minha. Se ele tivesse aquele pensamento de Caim, um pensamento maligno. Mas ele não, ele caiu em si e viu a sua condição e refletiu que melhor lugar para ele seria os braços do Pai. Caim deveria ter visto isso, irmão. Poxa, eu errei, não tenho sido uma boa pessoa, que a Bíblia diz que ele não era justo. Eu vou me arrepender aqui e vou voltar para o braço do Pai. Ia ser uma alegria, né? Porque para ele, se ele fizesse isso, quando uma pessoa se arrepende, você está brigado com uma pessoa e você vai se arrepende, aquela pessoa te aceita, é tão gostoso quando você faz paz com alguém, quando você está brigado assim, quando você fica sem falar que você faz a paz, é tão bom. Ia ser bom para Caim, se ele se refletisse, ia ser tão bom. Ele chega lá com as ofertas dele e o Senhor diz para Caim assim: poxa, se agradei da sua oferta e também do seu irmão, ia ser aquela alegria. Mas ele não caiu em si. Pelo contrário, ele deu lugar o que estava no coração dele. Porque como o invejoso pensa, assim ele é. E esse texto não termina aqui, a gente vai continuar. O versículo 20. Levantando em si, foi para o teu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Veja bem que ele fala assim, que o meu filho estava morto. Quero que os irmãos lembrem bem disso, né? Que ele fala: o meu filho estava morto. Prosseguindo. O filho mais velho estiveram no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Que maravilha! Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, mas aquele para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que maravilha! Lá, o filho mau, que era Caim, vamos dizer assim, matou o filho bom. Aqui, o filho bom que estava em casa queria que seu irmão permanecesse morto.
Ele não se agradou, e o pai, o sentimento do pai para aquele filho perdido, era como se o filho tivesse morto. Ele fala 2 vezes aqui. E esse irmão não se agradou por isso. Ele queria que aquele irmão dele continuasse longe. O Senhor aí, a mesma coisa, o coração do pai aqui, aquele mesmo coração do Senhor. Chama ele a atenção. Poxa, presta atenção, rapaz. Você tem tudo que é meu aqui é seu. Você tem que se alegrar, rapaz. Seu irmão estava perdido lá, estava morto. O que é meu é teu, se alegre. Naquela hora, irmão, por isso que a gente vê enganoso é o coração do homem. A gente pensa que a gente é bonzinho, né? Muita de nós acha que a gente é bonzinho. Porque o outro faz errado, a gente é bonzinho. Nunca vou ser igual a tal fulano. Bom é um só que é Deus, como a Bíblia diz. Bom é um só que é Deus. Aquele irmão estava ali, naquela casa, tinha tudo, mas não sabia utilizar também. Tinha tudo, mas não sabia. E o outro estava lá perdido. Naturalmente falando, muitos de nós tem sempre em casa tem aquele irmão que é aquela ovelha perdida, que dá trabalho aos pais. Mas nosso coração como irmão é pedir a Deus, ainda mais que se for a gente crente, pedir a Deus para que aquela pessoa seja restaurada. E aquele irmão problemático bote a cabeça no lugar e dê alegrias a nossos pais. Nunca é o desejo, tomara que ele fique lá mesmo, não venha para cá. Nosso desejo deve ser sempre recuperar os nossos irmãos. E aqui em Lucas, esse irmão que tinha tudo, ele passou a ter inveja daquele irmão, porque o pai o aceitou. Ou seja, lá o irmão mau, matou o irmão que servia ao Senhor com alegria. E aqui aquele irmão que estava em casa, como ele fala, que fazia tudo, queria que seu irmão permanecesse na morte. Entendeu, irmão? Que nós possamos ter cuidado. A lição que a gente tira desses textos é essa, 2. Uma é que devemos estar sempre atentos à voz do Senhor. Devemos estar sempre atentos. O Senhor tem sempre um bom conselho para nós. Assim como ele chegou lá para Abel, ou como chegou para Caim. 2 vezes ele tentou tocar naquele coração duro, mas Caim não deu ouvido. Aqui, o Senhor, por meio da intuição, por meio do Espírito Santo, convenceu aquele filho pródigo a cair em si e voltar-se para os braços do pai. E aqui também, o pai tenta chamar a atenção daquele filho que está em casa e conciliar ele com o irmão, como a Bíblia fala aqui. Que possamos estar atentos à voz do Senhor. O Senhor só quer o bom para nós. O Senhor não quer que a gente continue naquilo que a gente pensa que está bom. Às vezes a gente cria nossas ilhas de bondade, ou de bondade segundo nós pensamos, e ali ficamos presos. Não queremos que ninguém se meta, porque é uma zona de conforto. E o Senhor quer nos tirar dessa zona de conforto. Ou seja, vamos dizer assim, eu não quero contar com aquele irmão, ele lá e eu cá. Então vocês nunca vão se confrontar, então cada um fica na sua conta, na zona de conforto. Mas um dia vocês vão ter que se unir. E agora, vai esperar chegar lá na glória? Não é melhor chegar aqui, se arrepender, cair em si? Amém. Vamos, Tiago 3:13. Tiago 3:13. Quem é entre vós sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante o codigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A Bíblia fala aqui que onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Não diz que é alguma espécie de coisas ruins, não. Diz que é toda espécie de coisas ruins. A inveja não presta. A inveja traz com ela a ira, a inimizade, como a gente leu, né? A porfia, o constrangimento alheio. A inveja traz a facção, as divisões na igreja. Se a gente for fazer um estudo da história da igreja, a gente vai ver que as divisões surgem de motivos simples, de inveja, porque aquele irmão está ganhando mais alma do que o outro, que aquele irmão é mais eloquente, porque eu não concordo, né? A gente falou lá também de discórdia na semana passada. Não, irmão, eu não concordo com o que você fala, não. Eu não concordo. E aí aquela discussão aumenta e leva a, que a gente falou também a semana passada, a uma porfia, né? Ou quando é aquela discussão que é enorme, mas ninguém se dobra. Ninguém se dobra para dizer, realmente, irmão, você está errado. Está certo. Então, a inveja causa isso. Toda espécie de coisas ruins. Eu queria só falar de um aqui, em Filipenses. Uma situação que tem aqui em Filipenses, que acontece nos dias de hoje. Talvez não no nosso meio assim aqui, mas falo na vida da igreja. Filipenses 1, a partir do verso 12. Amém? Quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro as palavras de Deus. Agora diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, de boa vontade, este por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, Amém. Julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade. Também com isto me regozijo e sempre me regozijarei. É uma situação até meio assim estranha, né? Que a gente, poxa, o irmão aproveitou que Paulo estava preso. O que o irmão tinha que fazer? Está ali contrito com aquilo, fazer como Pedro ficou lá em Atos. Os irmãos estavam orando para Pedro ser liberto. Mas havia alguns irmãos que falaram assim: não, agora eu vou aproveitar, Paulo está preso, eu vou pregar o Evangelho para ver que, na minha ideia, já que ele é invejoso, a ideia dele é tomar o lugar de Paulo, ou ter aquela carisma que Paulo tinha. Versículo 5, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Se nosso coração de fazer alguma coisa para o Senhor, nosso alvo for querer desagradar o outro irmão, então a gente está perdido. Nosso coração de fazer qualquer coisa, né? O nosso alvo nunca deve ser diminuir o outro. Pelo contrário, devemos estar juntos. O irmão Paulo está lá preso, vou pregar o Evangelho porque o irmão está lá, a obra não pode parar, eu estou lá com o irmão, sou um com o irmão, não achando que ia suscitar ciúme em Paulo. Só que nosso irmão Paulo é muito abençoado, né? Deixa ele, um pouco, deixa lá. O importante é que o Evangelho seja preso, quem está perdendo é ele. Pessoas estão sendo salvas, Paulo está contente porque o Evangelho está sendo pregado, e aquele irmão está ali, ó, uma labuta que não vai dar em nada, irmão.
E seja qualquer serviço, a gente aproveitar e tomar, para querer tomar o lugar do irmão. Para que eu quero tomar o lugar de alguém? Para que a gente quer tomar o lugar de alguém? Isso não existe, entendeu? Que a gente possa pegar isso como ensino. Todo mundo é importante para Deus. E nenhum lugar no serviço é para sempre. Se um dia você está servindo aos irmãos, e um dia o irmão dizer assim, irmão, está na hora de você sair do serviço, vou colocar outro irmão aqui. Pegue isso com amor. Pegue isso com amor, poxa, graças a Deus, o Senhor me usou aquele tempo todo, mas não acha que aquele irmão chegou para te dar rasteira. Às vezes chega a gente que tem mais tempo, chega alguns irmãos novos, né? E sobressai mesmo, os irmãos chegam, compartilham, os irmãos chegam, estão envolvidos com o serviço, e aqueles mais velhos ficam lá e criam um certo ciúme, uma certa inveja, mas não deve ter isso de, irmão, graças a Deus, chegou esses novos irmãos para dar força, para dar ânimo, a gente estava muito enferrujado. Nosso coração deve ser esse, nunca um coração de disputa. E outra situação também que acontece de todas as coisas ruins na igreja, além dessa questão de inveja, são os chamados partidos e facções. É uma coisa que também não deve haver. E todo, como eu já falei antes, todo partido e facção, muitas vezes gerado por isso, por inveja. Eu não concordo, então vou me juntar com aquele grupinho ali. Aquele grupo de irmão pensa como eu vou juntar ali. Os partidos são formados assim. Então isso não deve haver na igreja. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um lhe dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? O que gerou esses partidos, a Bíblia fala aqui que foi contendas. E também ciúmes, que a gente pode... aí em Coríntios mesmo, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmão, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como criança em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, algum diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que anda segundo o homem? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem creste. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Onde a inveja e sentimento faccioso é a confusão em toda espécie de coisas ruins. Uma delas é justamente a facção, as divisões, as panelinhas. No âmbito geral, assim, a inveja, as facções causou todas as divisões que vemos. E no âmbito mais interno, as panelinhas que podem ocorrer, também causa a mesma coisa. Porque um grupinho começa a achar uma coisa, outro grupinho começa a achar outra, e isso é bastante danoso à igreja. Então, que possamos vigiar, não ter esse coração faccioso, lançar por terra, se vir algum pensamento faccioso, de facção, em nossa mente, em nosso coração, que a gente possa se colocar diante do Senhor. Senhor, eu não quero eu quero me unir a meus irmãos, eu não quero ser contra. Porque isso não leva a nada, irmão, só leva à destruição.
E terminando, a Bíblia, em Tiago fala assim, que porque onde há inveja e sentimento faccioso, a confusão de todas as coisas ruins. E também no versículo 15 fala assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Um sentimento faccioso, um sentimento invejoso, um sentimento ciumento, não é do céu, ele é terreno. É um sentimento que nasce no coração do homem. Falar animal, porque animal não tem noção, animal faz coisas que... Animal, como a gente fala, é um animal mesmo, ele é irracional. Então nós não viemos nos comparar a um animal. Deus nos deu inteligência para que possamos fazer as coisas. E demoníaca, por que demoníaca? Porque vem do príncipe das trevas. A inveja começou no coração do arcanjo lá de Lúcifer. E só concluindo, Isaías 12, ou Isaías 14, a inveja começou lá. 12. Não, Isaías 14, versículo 12. Esse texto, ele fala justamente sobre isso, sobre lá o arcanjo, o príncipe da mentira, o príncipe da inveja, o príncipe de todas as coisas ruins que acontecem no mundo. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino do morto, no mais profundo do abismo. Daí que a inveja começou, irmão. A inveja começou bem antes da terra ser formada, lá no coração do arcanjo. Se a inveja nasceu no coração daquele arcanjo que traiu a Deus, a gente não pode sair por aí contribuindo por esta causa maligna. Então, que possamos vigiar. E eu comecei falando que a inveja mata, e João 8,44 diz o quê? Que o diabo, ele é homicida desde o início. Então, que nós possamos vigiar. Mais uma vez eu falo, como qualquer raiz de amargura, como qualquer sentimento de inveja, de ciúme, ou de qualquer outra coisa como essa vir no nosso coração, nós possamos rejeitar, porque isso não é de Deus. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é pura, é pacífica, indulgente, cheia de bons frutos. Ela é imparcial, sem fingimento, sem cera. Possamos estar livres para adorar o Senhor em sinceridade. E como eu falei a semana passada, só falando, repetindo, inveja não se vence com corrente para vencer inveja, com arruda debaixo, na orelha, com figa ou com qualquer crendice. Inveja existe com amor e cruz. Cruz para aquele coração invejoso que deve negar a si mesmo e dizer e perceber que está seguindo no caminho errado. E amor da parte daquele que é alvo de inveja e dizer: poxa, eu tenho que orar pelaquela pessoa, eu não fiz nada por ela. Você não deve pagar mal com mal, mas se vence com amor,
Se nós vemos nossa mente saber de alguém, alguma pessoa que passa por esse problema, que possamos dobrar nossos joelhos no chão e interceder por ela, para que ela possa cair em si e se voltar para o Senhor. Amém. Eu termino aqui, espero que os irmãos possam ter entendido alguma coisa. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Senhor, que possamos estar sensíveis a falar do Senhor. Muitas vezes nós somos teimosos, Senhor. Muitas vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho. Muitas vezes o Senhor usa irmãos para nos aconselhar. Muitas vezes, pela sua misericórdia, o Senhor usa até um ímpio para nos dar algum conselho. E muitas vezes nós refutamos, nós não ouvimos. Quebranta nosso coração, Senhor. Nos faz, de fato, ser pessoas que são imitadores do Senhor. Muito obrigado por este momento, que o Senhor possa ter dado entendimento aos irmãos, que eu também possa ter ganho alguma coisa, Senhor. Obrigado pelo partir do pão. Obrigado por estarmos aqui em louvor e adoração ao único que é merecedor. Amém. Que o Senhor nos ajude. Quando Aurélio falou que, aquele texto de Filipenses, que tinha gente pregando a Cristo por inveja, Senhor Jesus. Aí a gente lembra do versículo de Jó, eu fui ler, só esqueci do endereço para poder passar para os irmãos, mas depois a gente fala. Jó fala assim: eis que Deus desconfia dos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Na verdade, Deus sabe que nós somos tão pecaminosos que o pecado pode estar presente nos melhores sentimentos, nas melhores intenções pode ter o pecado, pode ter a nossa natureza caída se manifestando. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? A gente precisa aprender a desconfiar de nós mesmos, porque até quando a gente está com aquela melhor intenção da vida, pode estar o pecado ali, pode estar uma outra intenção embutida, camuflada naquela nossa boa intenção. Que Deus tenha misericórdia. Aí, qual é a solução? É a gente estar diante da luz do Senhor. A luz do Senhor. O Senhor me ilumine, o Senhor me ilumine, o Senhor me fale sobre as minhas intenções, porque eu não sou a melhor pessoa para falar de mim mesmo, mas o Senhor é. Amém?